Seguinte, né? Conforme a gente tinha combinado, tem aqui uma aula para vocês não sentirem abstinência de direito do trabalho durante essa semana, tá bom? Então estaremos juntos aqui, mesmo que virtualmente. O tema é bem tranquilo, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês por favor mandam uma mensagem, a gente vai conversando, vai ficando tudo tranquilo. Então, pessoal, o primeiro tema que a gente vai analisar aqui hoje é a questão da identificação profissional. Então, qual é a identificação que é estabelecida para o trabalhador especificamente? É a carteira de trabalho e previdência social, chamada de, para nós agora, né, íntimos já do direito do trabalho, ela é chamada de CTPS, então carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho ela é um documento obrigatório e é considerado um documento de identificação. Então vocês vão ouvir isso aí, principalmente nesse contexto agora de eleições. Ah, precisa levar um documento de identificação com foto no dia da eleição. Ah, você pode levar a sua carteira de trabalho. Por quê? Porque é um documento de identificação. E ele é um documento obrigatório para todo e qualquer trabalhador. Todo trabalhador, né, todo aquele indivíduo que mantém uma relação de emprego, né, de maneira pessoal, maneira contínua, com subordinação jurídica e recebendo salário. Lembra lá do conceito de empregador e de empregado? Falei o conceito de empregado aqui. Ele precisa ter a carteira de trabalho assinada, bonitinha, né, para que a sua contratação ela seja plenamente válida, plenamente adequada do ponto de vista formal. Uma situação importante que a gente tem hoje é que essa carteira atualmente ela pode ser física, aquela carteira tradicional que vocês já devem ter visto, parece um livrinho, né? Ou ela pode ser digital. Isso aqui é bem interessante. A carteira de trabalho hoje ela pode ser digital. Ela é estruturada por meio de um aplicativo, né, que fica lá no teu celular, igual o título de eleitor, igual a carteira de habilitação. Então isso aqui é bem interessante, bem legal. Então, importante destacar que hoje a gente tem essas duas possibilidades e elas têm o mesmo efeito jurídico, rigorosamente vale a mesma coisa, tá bom? Então é importante esse primeiro destaque. Como que funciona a dinâmica da carteira de trabalho? Então, o indivíduo foi contratado. Chegou lá na empresa, o empregador falou, não, eu quero contar com o seu serviço. Como que funciona? Primeira coisa, contratou, o empregador vai solicitar a carteira de trabalho, certo? Solicita a carteira de trabalho e ele tem 5 dias para realizar as anotações na carteira de trabalho. Professor, se ele não anotar dentro do prazo, multa, tá? Ele toma uma multa, né? Multa aplicada pelo Ministério do Trabalho. Então ele tem que ficar atento. O que é anotado na carteira de trabalho? É aquilo que o empregador bem entender? Ele pode anotar de maneira livre qualquer informação que ele achar relevante? Não. Então o que ele anota? Data de admissão do empregado, data de saída do empregado. Então, isso é obrigatório, tá lá logo na primeira página onde tem lá o vínculo de emprego. Vai anotar o salário que esse empregado ganha. Se tiver aumento de salário, isso é marcado na carteira de trabalho, tá, gente? O salário por mês, o salário por hora, enfim, depende do tipo de remuneração que é aplicado para esse empregado. Não tem problema. Vai anotar alguns tipos de eventos importantes, por exemplo, o empregado teve lá o gozo de férias. Então vai marcar na carteira de trabalho que esse indivíduo ele gozou férias do período X a Y. Então isso consta também. E algumas condições especiais decorrentes da própria contratação. Por exemplo, e a gente vai falar sobre ele agora na sequência, o contrato de experiência. Então, contratei lá o indivíduo a título de experiência. É um contrato diferente, um contrato especial, e esse contrato deve ser especificado na carteira de trabalho. Ó, Zé Eduardo, estou te contratando, mas eu estou te contratando a título de experiência, tá? Então esse teu contrato é um contrato por prazo determinado, ele não é definitivo não, certo? Então é importante fazer essa ressalva. Uma pergunta que eu coloco aqui para vocês, e vale a pena a gente destacar, o empregador ele pode anotar, por exemplo, que o empregado ele foi demitido da empresa por justa causa. Ah, peguei lá o Zé Eduardo roubando o meu cofre na empresa, foi demitido, lá, pega lá a carteira de trabalho, vamos lá, ó. Carteira de trabalho, ó, a caneta aqui, a carteira de trabalho. Usa a imaginação, tá, gente? Foi demitido porque o Zé Eduardo foi pego roubando o cofre da empresa. Pode fazer isso? Não.
tá, pessoal? Não se pode fazer nenhum tipo de anotação desabonadora. Mas, professor, eu tenho prova, tenho vídeo que mostrou o filho da mãe lá roubando a minha empresa. Não importa, não importa. Não posso fazer nenhum tipo de anotação que desabone o empregado. Se o empregador fizer isso, ele toma uma ação judicial, ele pode até ter que pagar danos morais para esse empregado, tá? Então fiquem atentos. Orienta lá o dono da empresa onde vocês estiverem trabalhando, fala, não vai me fazer cagada na carteira de trabalho, hein? Porque dá problema, certo? Então só vai anotar quando foi a rescisão, mas por quê, ou qual tipo de rescisão que aconteceu, não pode. Uma coisa importante, as anotações constantes na carteira de trabalho, elas têm validade absoluta, ou seja, o que está ali é inquestionável, ela tem presunção de veracidade absoluta? Não. Lembra do princípio da primazia da realidade. Se o que está na carteira de trabalho não corresponder à realidade da prestação de serviço, não importa o que está na carteira de trabalho, vai prevalecer o que acontece na realidade. Se o empregado conseguir comprovar, né? Se o empregado conseguir comprovar que o que está na carteira de trabalho é mentira, seja por testemunhas, beleza, ele vai ter sucesso numa reclamação trabalhista. Portanto, a carteira de trabalho deve ser um instrumento que deve ser utilizado a favor do próprio empregador, constando ali o que acontece de verdade, né? Privilegiando uma relação jurídica que seja uma relação leal mesmo entre o empregado e o empregador. Ela deve corresponder à verdade, certo? Vamos lá. O empregador não anotou a carteira de trabalho. O que acontece? Ó, multa, R$3.000 por empregado. Anotou de maneira incompleta, R$600 por empregado. Ah, botou fogo na carteira de trabalho física do empregado, perdeu, multa de meio salário mínimo. Lógico que isso aqui, ó, fica bem assim, vocês têm essa questão, né, de planejamento, vocês vão ser uma parte importante do planejamento da empresa enquanto contadores, né? Isso aqui não é o pior. O grande problema para a empresa, uma anotação incorreta na carteira de trabalho, está aqui, ó. Ele toma uma reclamação trabalhista, uma ação judicial. Aqui o prejuízo pode ser muito maior. Então, se vocês puderem, não é a competência de vocês, evidentemente, mas é um ponto que, se vocês querem preservar a boa saúde financeira da empresa onde vocês estarão trabalhando, isso aqui é um ponto importante para se destacar, para tomar cuidado, tá bom? Então fiquem atentos. Vamos lá para o contrato de trabalho. O que é o contrato de trabalho, pessoal? Contrato de trabalho nada mais é do que um acordo. Ele representa um acordo de vontades entre empregado e empregador. Por que acordo de vontade, professor? Porque alguém tem a vontade de trabalhar para aquela determinada pessoa e essa pessoa tem a vontade de contar com esses serviços. Então, as duas partes estão em comum acordo para celebrar aquela relação jurídica, certo? No nosso desenho aqui, só para fixar, esse contrato está por escrito, tá, gente? Mas o contrato de trabalho, ele necessariamente tem que ser escrito? Não, e normalmente ele não é. O contrato pode ser verbal, pode ser celebrado de boca, né? Eu chego lá para o cara, ó, você quer trabalhar na minha empresa? Ah, beleza. Então começa segunda-feira. A única coisa que obrigatoriamente eu tenho que formalizar é a CLT. Desculpa, a carteira de trabalho, a CTPS, né? Conforme determina a CLT. Então tá, sigla que o professor está se atrapalhando. Então, o que obrigatoriamente eu tenho que formalizar é a carteira de trabalho. O contrato precisa ser escrito? Não. Agora, professor, você enquanto advogado, você recomenda que a gente faça lá, fale para o dono da empresa, fazer contratação verbal? Óbvio que não. Quanto mais segurança jurídica você tiver, melhor. Se esse contrato corresponder à realidade dos fatos, realmente for algo bem ajustado, bem certinho, se ele for escrito, o empregado ele tem mais segurança, tá? Então fica essa dica. Para aquele empregado que é hipersuficiente, lembra do empregado fortão lá, do super empregado? Quem é esse cara mesmo? É o cara que tem nível superior. Então ele tem nível superior e ele ganha igual ou mais 2 vezes o teto do regime geral de previdência social.
Então dá 14 mil e uns quebradinhos. Agora eu não vou lembrar o valor exato. Dá mais de 14 mil reais por mês. Para esse cara, o contrato de trabalho é uma fonte de garantias de direitos também. Então, o que está no contrato de trabalho dele prevalece sobre a lei, prevalece sobre o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Então, se você tiver um empregado hipersuficiente na empresa onde você trabalha, ou se você for um empregado hipersuficiente, lembre-se que o contrato de trabalho é uma fonte importante de garantias legais. Ele deve ser muito bem feito, tá bom? Lógico que nem tudo são flores dentro dessa relação jurídica trabalhista. E o contrato de trabalho, muitas vezes, ele é fraudado, né? Muitas vezes esse contrato, o empregado, fala, ô fulano, eu quero contratar você como meu contador na minha empresa. Você vai ser eu quero que você fique lá todos os dias, né? Segunda a sábado, cumpra 44 horas semanais de jornada e eu vou te pagar um salário de, sei lá, 4 mil reais por mês. Mas eu quero que você abra um MEI e eu vou te contratar como pessoa jurídica. Então eu vou te contratar como pessoa jurídica, eu vou fazer um contrato de prestação de serviço com você. Isso é muito comum, isso se chama pejotização. Então, os empregadores procuram fraudar essa relação de emprego e ao invés de contratar o indivíduo como empregado, da forma que tem que ser, eles fazem o empregado obter um CNPJ e formam lá um contrato de prestação de serviços, deduzindo que isso vai afastar a sua responsabilização no âmbito trabalhista. Vamos lá, vocês não são advogados, vocês não são especialistas em direito do trabalho, mas vocês irão responder essa pergunta, eu tenho certeza, de maneira correta aí, assistindo esse vídeo. Se muito embora formalmente esse empregado ele for contratado como PJ, como pessoa jurídica, mas na prática, na realidade, esse cara é empregado mesmo, de fato, ele vai lá todos os dias na empresa, ele tem que acatar ordens, ele recebe salário, enfim. O que vai prevalecer? Esse contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ou na justiça se irá reconhecer essa relação de emprego e esse empregador vai, se ferrar? Evidentemente que é a segunda hipótese, tá, gente? Princípio da primazia da realidade. Então, essa simples pejotização, achando que formalmente eu consigo dar uma maquiada nessa relação jurídica e está tudo certo, isso é ilusão. Tá? Isso é ilusão do ponto de vista trabalhista. Então, se vocês estiverem, quando vocês estiverem atuando nas empresas por aí, vocês tiverem essa oportunidade de avaliar esse tipo de situação, alerta o dono da empresa, não adianta nada contratar como PJ se esse cara é empregado, você vai ter problema, isso vai gerar um desfalque relevante no caixa da empresa no futuro. Então, fiquem atentos. Um outro aspecto importante que a gente tem hoje é a questão da uberização, né? Então, se no primeiro momento eu tenho um prestador de serviços que fica vinculado a uma relação onde eu tenho pessoa de um lado e pessoa do outro, tenho lá seres humanos, né, de um lado e do outro, no caso da uberização, eu também tenho uma prestação de serviço. Eu vou colocar até entre aspas aqui, mas eu tenho do lado um algoritmo e do outro lado tem um ser humano. Hoje em dia, a gente tem muito essa questão desses contratos realizados entre indivíduos e empresas que fornecem essas plataformas de prestação de serviço, onde se alega que esse cara aqui, ele não é empregado. Ele é simplesmente um prestador de serviço. Ele é um empreendedor. Lembra que eu falei isso para vocês na aula? Acontece o seguinte. Se esse cara tiver subordinado à lógica desse algoritmo, subordinado como, professor? Ele tem que cumprir uma jornada determinada, ele tem que prestar o seu serviço de maneira a observar as regras que esse algoritmo delimita. Ele é avaliado por esse algoritmo, ele recebe conforme a avaliação que é dada por esse algoritmo. Enfim, ele tem um chefe que é um robô, na verdade. Vai ter prestação de serviço aqui? Ele vai ser um mero empreendedor? Um mero prestador de serviço? Não. Vamos para o princípio da primazia da realidade de novo. Eu tenho todos os requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e recebimento de salário. Esse cara vai ser trabalhador, ele vai ser empregado. Tá? Então, hoje,
para além dessa relação entre pessoas naturais, entre seres humanos, eu tenho essa relação entre pessoa física, pessoa natural, né? E algoritmo, e plataforma. Uber, Airbnb, iFood, Rappi, enfim, a gente tem várias hoje. Então fiquem atentos com relação a isso, tá? É uma situação que a gente vai enfrentar obrigatoriamente na prática. Vocês devem estar atentos para saber, dentro da competência de vocês, evidentemente, orientar o seu cliente da melhor maneira. Vamos lá. Quais são os requisitos para ter a contratação aí formal, correta, no âmbito do direito do trabalho? O que eu preciso ter? A lei fala, pessoal, porque para eu celebrar qualquer tipo de contrato, eu preciso ter uma pessoa que tem capacidade jurídica, a atividade não pode ser ilícita, as vontades devem ser livres, né? E eu preciso ter uma forma que não é proibida na lei para celebrar esse contrato. Tá? No âmbito do direito do trabalho, eu preciso de pessoas que sejam capazes, a atividade exercida pelo empregador não pode ser ilícita, ele deve representar um acordo de vontades e a questão do prazo do contrato de trabalho, como vai ser. Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então, como que eu vou apurar se o indivíduo é capaz ou não de trabalhar? O primeiro requisito que eu tenho é a questão da idade mínima, tá? E a idade mínima é de 16 anos. Ninguém pode ser contratado com menos de 16 anos como empregado. Com 14 anos, só se for menor aprendiz. Ele não é empregado, tá? E obviamente que eu vou ter que analisar se esse cara se ele não tem nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de doença que vai implicar em uma não possibilidade de avaliação da realidade do jeito que ela é. Se ele for incapacitado, ele não pode trabalhar, né? Mas se ele for incapaz, ele vai ser incapaz, inclusive, para realizar atos da vida civil, ter conta no banco, poder celebrar um contrato, enfim, ele também não vai poder ser empregado. Tudo bem? Então, o que é importante para a gente nessa questão da capacidade do agente? Analisar a idade mínima. A idade mínima é 16 anos. O empregado, evidentemente, não pode exercer uma atividade ilícita. Então, eu não posso contratar um cara para ser transportador de maconha para mim. Ah, eu vou te contratar formalmente para ser transportador de maconha, né? E a gente sabe que não vai dar muito certo, né? A polícia não vai gostar nem um pouco disso. Então não pode. A atividade exercida pelo empregado tem que ser lícita. Eu não posso colocar o meu empregado para realizar atividades ilícitas. Evidentemente que o contrato de trabalho deve representar, primeiro, um acordo de vontades. Ambos devem estar felizes com essa celebração. E essa celebração deve apresentar absoluto respeito às normas trabalhistas. Então, eu preciso ter um contrato onde as normas trabalhistas serão, obviamente, observadas. E, em regra, o contrato de trabalho é celebrado por prazo indeterminado, tá? Então, eu contrato alguém, normalmente eu não coloco um prazo, você vai ficar na minha empresa por 3 meses, por 4 meses. Não, em regra, não tem essa delimitação, tá? Então, a partir disso, eu tiro que o contrato ele tem 2 espécies, tá? O contrato de trabalho ele tem 2 espécies básicas que a gente pode delimitar. Contrato por prazo determinado e contrato por prazo indeterminado. A regra, como a gente acabou de ver, é que ele vai ser celebrado por prazo indeterminado, tá? Então, o que isso implica? Implica que no caso de rescisão do contrato, de encerramento desse vínculo contratual, o empregado ele tem direito a receber a multa de 40% do fundo de garantia, se a rescisão dele foi sem justa causa. Ele tem direito a aviso prévio mínimo de 30 dias, que pode ser até de 90 dias, né? E ele vai ter direito a saque do fundo de garantia também. No caso do contrato a prazo determinado, é um pouquinho diferente. Porque esse cara, ele entra na empresa sabendo quando ele vai sair. Zé Eduardo, estou te contratando apenas por 1 mês. Estou te contratando apenas durante o período que durar a minha safra. São casos específicos e que a lei vai delimitar quando é possível a gente contratar alguém dentro dessas características. E quais são essas hipóteses? Primeiro, serviços de natureza transitória. Então, quando eu contrato alguém na minha loja para trabalhar durante o período do Natal. No Natal, transitoriamente, eu tenho um aumento das vendas, né? Uma tradição. Então,
posso contratar esse indivíduo por um mês, lá por ocasião aí dos festejos de final de ano. Contrato, no caso de empresas que têm funcionamento sazonal. O que é isso? Ela funciona apenas por um determinado período do ano. Então, se eu tenho uma fábrica que só faz ovo de chocolate, né, ovo de Páscoa, quando essa fábrica ela vai evidentemente produzir? Quando eu estiver próximo da Páscoa para abastecer os estoques lá, os meus clientes. Então, essa empresa não vai trabalhar sempre produzindo ovo de Páscoa, né? Então, nesse contexto, eu posso contratar por prazo determinado indivíduos para produzirem ovos de Páscoa, certo? Também posso contratar pessoas, por exemplo, acontece muito nas nossas usinas aqui, né? Contrata por safra. Então, no momento, enquanto está havendo a colheita da cana-de-açúcar, eu contrato o indivíduo, ele vai trabalhar durante o período da colheita. Finalizada a colheita, ele sai, tá? Temos também o contrato de experiência, que é muito comum, e a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas é um contrato que pode ter até 90 dias de duração. Muito comum, certo? Vamos lá. Quais são as características importantes desse contrato por prazo determinado? Galera, ele tem duração máxima de 2 anos, então, contrato por prazo determinado não pode ser maior do que 2 anos o prazo dele. Se o cara foi contratado por prazo determinado, passou esse período, é considerado, a partir passando esse período de 2 anos, ele se torna um empregado tradicional contratado por prazo indeterminado. E o mais interessante, não se considera só vencidos 2 anos dali em diante como contratação por prazo indeterminado. Se considera todo o período. Isso vai trazer relevância no que diz respeito às regras, às verbas rescisórias, né, que a gente acabou de ver. Se for por prazo indeterminado, esse cara tem direito a aviso prévio, ele tem direito à multa do FGTS, né? A multa de 40%, e ele tem direito ao saque também do próprio FGTS. A gente vai ver que, se no caso de contrato por prazo determinado, ele não tem direito ao aviso prévio, certo? Ele não tem direito à multa do fundo de garantia. Então, a gente tem uma diferença muito importante, tá? Se o indivíduo ele for contratado por um prazo mínimo, lá, vamos imaginar, por prazo de 1 ano. Pode ser até 2 anos, não é obrigatório que tem que ser 2 anos necessariamente, tá? Então, contratei o cara por 1 ano. Deu 6 meses, eu vi que não vai dar, não gostei da prestação de serviço dele, eu quero mandar ele embora. Posso? Posso. O que esse cara vai ter direito? Há uma indenização equivalente à metade do valor de salário que ele iria receber ainda. Então, ele teria direito a mais 6 meses de salário, né? Eu calculo o valor de 3 meses, pago a indenização para ele. Importante, se eu quiser, se isso for delimitado no contrato, ao invés de pagar essa indenização, eu posso delimitar aqui o aviso prévio, tá? Vamos fazer o seguinte, não vamos pagar essa multa não, eu coloco o aviso prévio para você. Finalizando o contrato, eu pago o aviso prévio, tá? Beleza, pode? Pode, não tem problema nenhum. E, importante destacar que esse cara tem direito às férias proporcionais, tem direito a 13º salário, ele tem direito a recolhimento do fundo de garantia, tá? E a hora que ele finaliza o contrato por prazo determinado, ele pode sacar o fundo de garantia, tá? Ele não tem a multa, mas ele tem os depósitos do FGTS, ele pode sacar. Legal. Importante destacar também que esse empregado, mesmo por prazo determinado, ele tem direito à estabilidade, ou seja, o empregador não pode mandar ele embora. Quando? Se ele sofrer acidente de trabalho e no caso das empregadas que estiverem grávidas. Como que funciona essa estabilidade? Adquiriu estabilidade, o empregado não pode ser mandado embora, exceto por justa causa. No caso do acidente de trabalho, até 1 ano após a alta médica, tá? Até 1 ano após a alta, até ele voltar a trabalhar. No caso da gravidez, durante os 9 meses da gestação, mais 5 meses após o parto. Após o parto. Então, durante esse período, não pode mandar o cara embora, só por justa causa ou se ele pedir a conta.
Então, a estabilidade funciona dessa forma, tá? Então, fica essa observação, tá bom? Mesmo para o contrato por prazo determinado, mesmo. Professor, mas se estiver vencendo o período do contrato dele, mesmo assim ele tem essa estabilidade? Tem. É respeitada essa regra aqui e essa regra aqui, tá? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu dessa forma. Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de experiência. Como que funciona o contrato de experiência? Como eu já tinha adiantado, ele pode durar no máximo por 90 dias. Normalmente, ele é feito em 2 períodos de 45 dias. Então, o cara é contratado por 45 dias e esse contrato pode ser renovado por mais 45, tá? Passado esse período, se ele continua prestando serviço para aquele empregador, ele se torna um contratado por prazo indeterminado. Todo período, desde o início da contratação, é considerado dessa forma, por prazo indeterminado, tá? Se ele não completar os 90 dias aí, os 45, ou os 90 dias que ele fizer jus, né, dentro desse contrato de experiência, o que ele vai ter direito a receber? Né? Mesma coisa, metade do valor de salário que ele iria receber até o final do contrato, ou o fundo de garantia, ou melhor, ou aviso prévio, se isso foi estabelecido, tá? Tudo bem? Ele vai ter direito também a férias, a 13º salário e FGTS. Não tem direito à multa, tá? E importante, o contrato de experiência precisa ser escrito. É obrigatório, tá? Se eu quero contratar alguém por experiência, tem que ser escrito. Uma situação importante que a gente vê às vezes na prática é assim. Vou contratar o Zé Eduardo para trabalhar na minha empresa, vou fazer uma experiência com ele. 1 mês, sem registro. Não vou registrar não. Se der certo, eu registro ele. Isso é contrato de experiência? Não. Contrato de experiência tem registro em carteira. Ele é formal, ele é bonitinho. Tá tudo certo. Não se pode trabalhar nem um dia que for sem registro em carteira, tá, pessoal? Se o cara estiver fazendo isso, ele estiver contratando, entre aspas, vou fazer uma experiência com você aí durante um mês, se eu gostar dos seus serviços, eu te registro, isso vai dar o maior problema para ele. Isso aí reverte, isso aí gera uma reclamação trabalhista e essa contratação vai ser considerada por prazo indeterminado. Contrato de experiência, obrigatoriamente, ele tem que ser por escrito, tá bom? Então fica essa dica. E a última espécie de contrato que a gente vai ver aqui é o contrato de trabalho intermitente. Esse contrato é interessante também, vocês vão gostar. Esse contrato ele serve para regulamentar o famoso bico. O que é bico? É aquela contratação esporádica, né? Vamos imaginar que eu tenho uma pizzaria. O movimento de pizzaria, normalmente, ele vai ser maior na sexta, no sábado, no domingo. Então, eu tenho lá 2 garçons que vão cuidar da pizzaria de segunda a quinta. Chega na sexta, no sábado e domingo, eu preciso de mais 4 garçons. Então, eu só vou querer esses caras nesse período. Normalmente, o que a gente faz? Contrata por fora, né? Faz aquele famoso bico. Isso não é formal, isso não respeita as regras trabalhistas, isso pode gerar problema para o empregador. Então, o que a lei hoje ela permite? Que você contrate esse cara para prestar serviço para você somente quando você precisar. Por isso que fala que é intermitente. Esse contrato ele é utilizado e ele fica lá em stand-by. Ele é utilizado e depois fica em stand-by, tá? Então, posso contratar o cara lá para trabalhar na minha empresa quando eu precisar dele? Posso. Faça a anotação no contrato, na carteira de trabalho dele, faça observação na carteira de trabalho que esse cara está sendo contratado, a título de contrato de trabalho intermitente. Quando eu precisar dele, tá? Esse contrato, evidentemente, ele tem que ser escrito, tá? Porque ele é todo especial. E eu garanto que esse cara vai receber pelo menos o piso salarial da categoria dele, proporcionalmente, conforme o número de horas que ele trabalhou, tá? Como que funciona? Com 3 dias de antecedência, eu entro em contato com o cara. Eu preciso dos teus serviços tais dias e tais dias. Você vem, o cara tem um dia útil para responder. Ele pode vir ou pode não vir. Se ele falar não vem, ele vai ter alguma punição? De forma alguma. Agora, se ele falar que ele vem e ele não aparecer no dia, ele tem que me pagar uma multa no valor de 50% da remuneração que ele irá ganhar por aquele dia de trabalho, tá? Outra coisa, estou contratado por um contrato de trabalho intermitente com uma pessoa.
No período que eu não estou prestando serviço para ela, eu posso trabalhar para outro? Sem problema nenhum, tá? E o que tem de peculiar no contrato de trabalho intermitente, além desse vai e volta que eu acabei de explicar? Esse cara, quando ele finalizar aquele ciclo de prestação de serviço, naquele determinado momento, ele vai receber valor proporcional ao salário, férias, 1/3 de férias, 13º proporcional, descanso semanal remunerado. Se eventualmente ele trabalhou horas extras, ele vai receber o adicional de horas extras. Se eventualmente ele trabalhou em condições que são perigosas ou insalubres, isso vai gerar um adicional, né? No caso de adicionar atividades perigosas, aquele cara que trabalha com produtos inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica, quem trabalha com segurança particular e quem trabalha com moto entrega. Ele tem um adicional de 30% do seu salário base. Tá? Ou, se for insalubridade, isso aqui vale para qualquer trabalhador, isso que eu estou explicando, tá? Para todas aquelas atividades que colocam em risco a vida do empregado, a sua saúde. Por exemplo, o cara que trabalha lá no sol quente, o cara que trabalha num hospital, o cara que trabalha numa câmara fria, enfim. Esse cara vai ter, conforme o grau de risco que ele é colocado na prestação do seu serviço, ele tem um adicional de 10%, de 20% ou de 40% sobre o salário mínimo nacional, aquele salário que o governo federal delimita, tá? Então, se esse trabalho intermitente tiver dentro dessas condições, esse cara vai receber o adicional proporcional ao tempo que ele trabalhou também. E também tem direito às contribuições de fundo de garantia e de INSS, como qualquer trabalhador. Porque a diferença é que tudo proporcional ao tempo que ele trabalhar. Tá bom? Pessoal, é isso. Era o que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, entre em contato comigo, manda uma mensagem, tá? Tamo por aqui. Um abração, valeu, até a próxima aula presencial. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.